Segundo a mensagem que o Murilo leu pra gente, cadê o Murilo? Ah, tá lá. Ó, já foi rapidinho lá para trás. Amar é servir com alegria, né? Então que esse momento possa ser um momento alegre também. Falar de Jesus, lembrar daqueles que o seguiram, que participaram com ele, daqueles momentos inesquecíveis, tem que ser motivo de muita alegria. O Evangelho é alegria na sua essência, porque ele é a consolação, é o consolo prometido, né, que vem através de Jesus, e Kardec, então, pelo Espiritismo, vem nos trazer essa mensagem de Consolador prometido, para que a gente possa confortar os nossos corações, rever o nosso caminho, repensar as nossas atitudes, mas ter a certeza de que sempre é possível renovar, sempre é possível recomeçar. Se eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora, como dizia Chico, e fazer um novo fim. Então, o nosso destino está constantemente nas nossas mãos. E a mensagem do Cristo, então, é essa mensagem consoladora, renovadora, confortadora, segura, para a gente poder caminhar nesse nosso mundo que ainda muitas vezes é imerso em muitas iniquidades, em muitas dificuldades, em muitas tragédias, mas que essencialmente iniciam no coração de cada um de nós. Então, quando a gente decide melhorar, aplicar o Evangelho no nosso dia a dia, nós já estamos melhorando o mundo que nós vivemos. Seja no micro, seja no macro. Se eu melhoro, o mundo se torna melhor. E quem não quer viver num mundo melhor? Segundo os Espíritos, cabe ao Espiritismo, a doutrina espírita, que se tornará crença geral, essa transformação da humanidade. Eu não lembro a questão de cabeça aqui, mas lá para o final do Livro dos Espíritos, né? E Kardec fala para a gente na Gênese de uma nova ordem social, que se baseará num sentimento, que é o sentimento que nos une a todos enquanto espíritos, que é a fraternidade. Porque todos nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. E nesse sentido, quanto mais nós compreendemos a nossa natureza de espíritos imortais em evolução, nós vamos entender que praticar o Evangelho, estender a mão a quem está do nosso lado, segurar na mão daquele que está mais na frente, é a nossa natureza essencial. Caminharmos juntos, fazendo bem. E se o Evangelho é esse vasto caminho ascensional, como nos diz Alcione, no livro Renúncia, cujo fim nós não atingiremos sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Olha que interessante, né? Então, o que eu estou fazendo que eu ainda não estou aplicado no estudo do Evangelho? Sendo que o Evangelho é um resumo do resumo do resumo dos 3 anos, né, que o Cristo esteve conosco aqui. E que, naturalmente, a obra espírita vai aí trazer outros subsídios para a gente compreender de maneira mais aclarada. Então, a nossa primeira atitude, enquanto espírito imortal, pensando na nossa evolução, que é o que vai trazer a verdadeira felicidade, pois quem não quer ser feliz aqui, é se aplicar no estudo e na prática da mensagem de Jesus. O Sermão do Monte, ele condensa, ele é essa carta magna que vem trazer para a gente esse entendimento dessa mensagem do Cristo, que está lá, são 3 capítulos, 111 versículos, que a gente não gasta mais do que 15 minutos para ler. Né? E que vão nos trazer o remédio necessário para o nosso espírito em quaisquer condições que nós estejamos vivendo. O Evangelho é o remédio bendito que nos ajuda na caminhada. E Emmanuel é um desses espíritos que vem dar esse foco. Se o Evangelho, segundo Alcione, é esse vasto caminho ascensional, Emmanuel, ele vai tal qual aquele estudioso que vai ali trazendo detalhes.
aprofundando particularidades, circunstâncias desse evangelho, para que a gente possa cada vez mais conseguir aplicar a detalhes também da nossa vida. O próprio Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que faz parte desta coleção, ele vai dizer que cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Então ele vai pegar esses trechos do Evangelho, do Ato dos Apóstolos, das cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, e vai trazer aí essa luz sobre esse aspecto específico, nos ajudando nessa caminhada. E hoje a gente vai, com muita alegria, evocar uma personalidade bastante conhecida, bastante famosa na passagem do Cristo, naquela época, e que Emmanuel, então, vai trazer uma mensagem nos ajudando a compreender. Então, Emmanuel tem uma mensagem chamada Combate Interior, que está lá no livro Pão Nosso, que é o outro livro dessa coleção também. São 5, né? São 5 livros da coleção. E nesse combate interior, Emmanuel começa falando sobre a personagem Saulo, que depois do encontro com Cristo vira Paulo. Então ele vai dizer para a gente que em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar a posição e impor-se no futuro da sua raça, da raça judia. Então, quando Emmanuel traz a palavra juventude, e como Emmanuel não traz nenhuma palavra ao Léo, toda a palavra dele é minuciosamente pensada em cada mensagem que ele traz, a gente pode entender, ou pode fazer uma analogia, ou interpretar de se tratando da nossa evolução espiritual. Então, nós, enquanto espíritos, não enquanto encarnados, porque se a gente for pensar, obviamente, tem muitos espíritos encarnados na juventude que estão muito mais adiantados espiritualmente do que nós que eventualmente temos alguma idade a mais aí fisicamente, né? Mas em se tratando da evolução espiritual, a juventude é aquele momento em que a gente ainda está aí tateando o conhecimento das leis de Deus. E ainda virge muito presentemente em nós as paixões, os interesses mundanos, os interesses materiais. Então é mais ou menos onde ele situa esse momento do Paulo. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 8, se eu não me engano, a lei de amor, ele vai trazer então para a gente, o Espírito, uma noção, com base nesse aspecto, desse processo evolutivo. Ele vai dizer, o amor é o sentimento por excelência. O amor resume a doutrina de Jesus inteiro, porque o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso já realizado. No início, somente instintos, mais avançados, porém corrompidos, as sensações. Então a gente começa aí a exacerbar o uso das nossas sensações nos diversos departamentos da manifestação humana na nossa vida. Na alimentação, na sexualidade, no corpo, na segurança, enfim. Então são os desmandos aí desses prazeres materiais que nós ainda acolhemos de bom grado no mundo em que estamos. Porém, transitando para um mundo onde o espírito preponderará sobre a matéria, que é um mundo de regeneração. Mas esse é o início. Mais avançados e corrompidos, sensações. Mais instruídos e depurados, os sentimentos. Então tem uma hora que a gente começa a lidar de um outro jeito com as circunstâncias do mundo. E o espírito então passa a preponderar sobre a matéria. Então a gente pode imaginar que Paulo, nessa analogia que o Emmanuel nos traz, ele vivencia esse momento da juventude, né, da exacerbação dos interesses materiais. Então ele quer se impor. Por quê? Porque
A pessoa que é egoísta, que é orgulhosa, ela quer fazer a sua vontade, porque o que dá prazer para ela, o que dá segurança, é que aquilo que ela pensa, o jeito como ela entende, o que ela gosta é que prepondere, não é verdade? Não é? E aí a gente vê, ontem teve o evangelho, não sei se alguém assistiu, que foi falado sobre a questão da obediência e resignação, que é justamente quando nós começamos a compreender melhor as leis de Deus, e aplicá-la na nossa vida, então a gente passa a desenvolver algumas qualidades morais. A paciência, a afabilidade, a doçura, porque daí a gente já não quer mais tanto fazer valer a nossa vontade, o nosso jeito, a nossa maneira, o nosso gosto. A gente já compreende que, assim como eu tenho o meu gosto, a Ana também tem o gosto dela. E a gente começa a sentir uma pontinha de felicidade quando vê o outro feliz. E aí a gente pula lá para o capítulo 13º do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, em que ele vai dizer: quais festas mundanas podereis comparar aquelas que celebrais, quando como representantes da divindade levais, eu não lembro as palavras exatas, mas a alegria e o conforto para aqueles que da vida só conhecem a miséria e o sofrimento. Então começa a trazer alegria e fazer o bem. Começa a ser bom, porque antes não, era bom ser mal, né? Do meu jeito, sobrepujar o outro. Então é esse momento que Paulo está vivendo segundo a descrição do Emmanuel. Então eu vou começar a ler para vocês aqui algumas particularidades do comportamento do Paulo. Tem que cuidar da coragem, né? E a gente vai tentando refletir sobre a nossa vida, que é isso que a gente tem que sair daqui com essa expectativa de dar um passinho na nossa evolução, certo? Porque se a gente veio para cá só para ouvir uma história, a gente talvez não tenha compreendido o sentido desse momento. Então esse momento tem um sentido educativo para o nosso espírito. Então como é que Emmanuel fala? Ele vai dizer, pelejou, brigou para sobrepujar a inteligência dos contemporâneos, discutiu com doutores da lei e venceu-os. Então ele queria ser melhor do que aqueles que eram da sua época, inclusive os mais velhos, já tinham mais estudo, conheciam mais, porque ele queria alcançar a posição suprema, para poder mandar. Esse era o interesse dele. Então isso ainda mostra bastante esse orgulho, essa falta de humildade, de saber que nós precisamos uns dos outros para poder crescer. Tem coisa que o Marco já desenvolveu, tem coisa que ele não desenvolveu ainda, mas a Fabiana já. Então a convivência com a Fabiana vai fazer o Marco também desenvolver. E o Marco tem que reconhecer isso, porque se ele não reconhece isso, é sinal de orgulho. Se ele já reconhece, é sinal de humildade. E aí ele aprende. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto, no Sinédrio de Jerusalém. Ou seja, a evidência, o status, a pompa, ainda é muita vaidade, ainda é muito sentir prazer pelo reconhecimento alheio, sendo que um reconhecimento só nos deve bastar, que é o reconhecimento da nossa consciência. A gente vive num mundo muito midiático hoje, em que o nosso sentimento muitas vezes está muito atrelado aos likes, às visualizações, enfim, faz parte, mas a gente está no processo evolutivo. Então a gente tem que se afeiçoando a essa ideia de que o reconhecimento é da minha consciência, do bem que eu fiz, e não é do que o outro. É claro que a opinião do outro pode me valer para a minha evolução. Isso está lá em Santo Agostinho, questão 919. Obviamente que eu não vou desprezar, tanto do amigo quanto do inimigo, a opinião. Mas é a minha consciência que é o último juiz da minha ação, e não o aplauso exterior. Coloquei ontem no Instagram ainda uma frase do Chico que ele falava que todo aplauso exterior é ilusório. Aquele que vive esperando isso está vivendo na ilusão. O aplauso verdadeiro é o da consciência. E aí continua Emmanuel falando de Paulo, Resolveu perseguir aqueles que interpretava como inimigos. Quem são os nossos inimigos? Talvez aqui nós não tenhamos aquele inimigo em que a gente quer combater, quer brigar,
Mas é aquela pessoa que às vezes não pensa como a gente, não tem a mesma opinião, não tem o mesmo gosto, e a gente prefere evitar. Quando a gente pode, a gente passa ao largo. Né? Como, por exemplo, na parábola do bom samaritano, em que o levita e o sacerdote passaram, né, distantes daquele homem semi-morto. Então é evitando aquilo que muitas vezes não é do meu interesse. Mas não só evitar, Paulo perseguia, porque ele queria eliminar, tanto que foi o que ele deu início lá, após a discussão com Estevão, que era Gesiel. Então ele resolve perseguir os cristãos, porque ele se sentiu humilhado ali. Não que o Estevão tenha feito aquilo para humilhá-lo, ele não precisava daquilo. O Estevão não tinha necessidade do aplauso externo, mas Paulo tinha. E aí ele se sente humilhado, porque é isso, né? Quando eu quero o aplauso e eu não tenho, eu fico mal com aquilo. Então ele vai, persegue, começa a matança, né? E pela sua infelicidade naquele momento, ele leva então Estevão a ser o mártir bendito do cristianismo. Feriu, atormentou, complicou a situação de amigos, a gente até faz isso às vezes, né? Tem pessoas que levam ao extremo o atendimento aos seus interesses particulares, imediatistas, complicando inclusive a vida de amigos próximos, com questões que não precisaria. Então, que amor ardente que é esse? Que coloca à prova até a amizade para atender a seus interesses particulares. Né? Surgiu, contudo, essa parte aqui é o momento em que o Senhor lhe convida a outro tipo de batalha. Qual é esse outro tipo de batalha? Obviamente não é a batalha exterior. Né? Qual que é a maior batalha a boa batalha, o bom combate que nós devemos travar? É o combate conosco mesmo. É o combate interior. Né? E eu faço questão aqui de ler para vocês um trechinho. Imagino que muitos já leram o livro Paulo Estevão, mas quem ainda não leu, eu diria que está perdendo, né? Perdendo muito. Está perdendo muito. Então, Paulo Estevão é um livro transformador. Aqueles de nós que estão comprometidos com a sua transformação pessoal, que querem aí caminhar com mais segurança, querem se fortalecer nessa caminhada, não deixe de ler o livro Paulo Estevão. Então tem a passagem lá em que Paulo, que era Saulo, ele vai atrás de Ananias. Por quê? Porque quando ele mata o Estevão, ele descobre que a sua futura esposa, Abigail, ela era irmã do Estevão. Então ele rompe com ela. Como é que ele ia casar com uma mulher que era irmã do arqui-inimigo dele? Mas aí, durante 5 ou 6 meses, não lembro agora exatamente, alguns meses, ele repensa e ele decide reatar com ela. E ele vai feliz atrás da Abigail, e quando ele chega na casa de Zacarias, acho que é Zacarias, que acolheu Abigail, acho que é Zacarias, não lembro agora, tanto nome, né, gente? Aí ele encontra ela doente, muito doente, e cristã. E aquilo para ele é um absurdo. Como é que ela se converteu ao cristianismo? Quem foi que influenciou? Ananias. Então ele decide perseguir para pegar esse tal do Ananias, né? E Ananias morava um pouquinho longe, morava lá em Damasco, para cima, né? Lá na Síria. E aí ele vai, cria uma comitiva e vai atrás do Ananias. Só que no meio do caminho acontece o seguinte, né? Ele começa a pensar na vida dele. Ele começa a pensar que, mesmo com todo o status que ele tinha adquirido, com os bens materiais, aqui ele fala também, né, que eu esqueci de ler, entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a, né, que ele quis fazer dinheiro e conseguiu. Então, mesmo com tudo isso, ele não conseguia sentir a paz que ele acreditava que ele iria sentir. Tenho dinheiro, tenho fama, sou saudável, tenho um corpo físico, né? Era um cara atlético,
mas não tinha paz interior. Era judeu, que daí para eles era a raça, né? O povo escolhido. E o Estevão, paupérrimo, né? Ele inclusive abençoou no leito de morte o casamento do próprio Paulo, que estava apedrejando ele naquele momento. Então vocês imaginam, vocês terem uma irmã, o cara que vai casar com a irmã de vocês apedreja vocês, bate, e vocês abençoam ainda o casamento do cara com a irmã de vocês. Então é isso que o Estevão fez. E de onde é que o Estevão tirava isso? Como é que ele conseguia ter essa paz? E nesse momento já era mais ou menos meio-dia, e isso é interessante, né, que o André leu, porque ele fala para Públio Lentulus também, seria melhor que tivesse me encontrado ao meio-dia. Mas Públio Lentulus, com vergonha, pensando no aplauso externo, vai encontrar Jesus quando? À noite, né? À noite. Então é meio-dia quando ele sente que parece que o ar se abre e uma figura majestática desce do céu, com túnica, com brilhantes. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros, a Nazarena. Os olhos magnéticos emanavam simpatia e amor. Onde pairava uma divina tristeza. Saulo contemplou com espanto. E foi quando, numa expressão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço, Saulo, não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem entender o que se passava, comprimiu o coração, desesperado. Incompreensível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? Quem era aquele vulto divino? Com voz trêmula e receosa, perguntou: quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura. Interessante, né? O Senhor respondeu: eu sou Jesus. O orgulhoso e inflexível doutor da lei curva-se para o solo em pranto convulsivo. Os pregadores do caminho tinham razão. A palavra de Estevão era pura verdade. Aquele era o Messias. O mestre aproximou-se carinhosamente, tocou-lhe os ombros e disse de forma paternal: não recalcitres contra os aguilhões, não resista aos convites que eu tenho te feito. Saulo compreendeu. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Decidiu ali mesmo entregar-se a Jesus para sempre. Banhado de pranto, fez ali mesmo a sua primeira confissão de fé. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalme esse pranto, a culpa que dói, eleva o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera,
perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Mesmo em transe, Saulo dava mostras de sua nobreza e lealdade, que manteve até o fim dos seus dias terrenos. Então esse foi um conto, esse é um spoiler do livro. E esse Ama, Trabalha, Espera e Perdoa é um outro momento do livro que daí eu deixo para vocês aí descobrirem. Está um pouquinho para frente, né? Mas só para terminar aqui, então, a mensagem do Emmanuel. Então ele conta para a gente o seguinte: chegado essa hora, Paulo cala-se e escuta. Então nesse momento do contato com Jesus, ele calou e escutou, acalmou o coração. Fez um trabalho de repensar as suas atitudes, as suas ações, as suas ideias, os seus interesses. Quebra-se-lhe a espada na mão para sempre. Ou seja, não mais pela violência, mas pelo amor. Não tem braços para hostilizar. Então aqueles braços fortes que eram usados para combater o outro, passa a ser usado para combater a si mesmo, através do bem que ele puder oferecer aos seus irmãos. Através da ajuda e do serviço que ele colaborar, então, com a comunidade. Caminha modificado em sentido inverso. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, humilha-se diante das circunstâncias. Então a gente vai ver no livro várias passagens que Paulo, então, se entrega à vaidade alheia, ao insulto alheio, à violência alheia, mas não reage. Ele aplica a máxima do Cristo. Se alguém te bater na face direita, dá também à esquerda. Amai os vossos inimigos. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio. Olha que interessante, Emmanuel, né? No silêncio. Por quê? Porque já não é mais o outro. É eu com Deus. O aplauso, a confirmação da minha caminhada é Deus que vai me dar, através da minha consciência. Não preciso do aplauso do outro. Isso já não passou mais a valer para ele. É apedrejado, então a gente vê que tem várias situações em que ele é apedrejado, açoitado, preso, incompreendido, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Isso também é importante, que Jesus fala para a gente, se não me engano, no sermão profético, Marcos 13, em que o amor de muitos, acho que é Mateus, mas enfim, o amor de muitos se esfriará. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque na hora que a gente inicia o processo de renovação, de tomada de decisão, de mudança de postura, de comportamento, muitos daqueles, inclusive espíritos desencarnados, que comungavam conosco dos velhos hábitos, resistem, dificultam o nosso processo. Querem manter a gente. Claro. Então a gente precisa ter atitude, precisa ter perseverança, prosseguir em frente. E aí a gente vai entender que esse sofrimento, essa dor, nada mais são do que testes e oportunidades para o nosso crescimento.
Então a dor e o obstáculo passa a ter uma outra conotação. Na conotação de Saulo, antes, a dor e o obstáculo eram indesejados. Ele não queria, ele queria o prazer, ele queria o conforto, o status, a segurança. Quando vira Paulo, servidor do Cristo, ele percebe que a dor tem a componente educativa, né? Que a dor nos auxilia na transformação. Muitos de nós, se não fosse a dor bendita, nos manteríamos estagnados onde nós estamos. E aí ele termina a mensagem. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Te prepara e afeiçoa o teu coração à paciência e à humildade. Lembra-te de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Que a gente pensa, não, mas Paulo, Pedro, Tiago, João, então era mais fácil, estavam juntos. Eu estou longe de Jesus, para mim, não. Muito pelo contrário. Né? Quem que negociou mais talentos lá na parábola dos talentos? Quem ganhou 5. Ganhou mais 5. Ou seja, quem tem mais responsabilidade, mais talento é mais exigido. Então vocês imaginam estar servindo diretamente ao Cristo ali, qual não era o nível de exigência pelo qual eles passaram e passariam. Então vai chegar, se já não chegou, o nosso dia. Aliás, talvez todo dia seja dia de nós combatermos interiormente. Né? Foi surpreendido com indiferença? Tenha indulgência. Foi surpreendido com violência? Tenha paciência. Foi surpreendido, sei lá, né, com rancor? Perdoa. Então nós vamos compreender que o combate verdadeiro é aquele em que eu combato com as minhas más tendências, eu transformo as más tendências em valores espirituais. Então que a gente possa se inspirar na trajetória desse espírito luminoso que é Paulo, que já reencarnou, né, e tem nos ajudado aí nesse processo evolutivo, para que ele nos ajude também nas nossas boas escolhas, na nossa boa vontade e nos transformarmos e sermos pessoas melhores, colaborando com o entorno, com a sociedade, com o mundo em que nós estamos vivendo. Que assim seja.